Boa noite, irmãos. Tudo bem? Aqui é o Luciano da Silva Roso, o obreiro da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estou mais uma vez aqui na presença de vocês, primeiramente, na presença de Deus, e agora na presença de vocês mais uma vez, irmãos, nesta madrugada que está iniciando aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 00:12 agora aqui. E veio no meu coração a palavra que tem me falado muito ao meu coração, ao meu entendimento, que o Espírito Santo tem me revelado em oração, que eu pratico ela em oração no meu dia a dia, e que é a pura verdade na vida de cada um de nós que cremos no nome de Jesus. E a palavra está na segunda carta de Pedro, né? Que Pedro naquela época escreveu para os crentes. Eles estavam dispersos, né? Eles dispersaram, porque naquela época estava tendo muita acusação contra os cristãos, e eles estavam foragidos, estavam fugindo, porque havia muita matança contra os crentes. Alexandre Nero, né, que era o comandante lá de Roma, estava acusando os cristãos de muitas coisas falsas que os cristãos não estavam fazendo, justamente para matar a cada cristão, e eles estavam dispersando para as cidades vizinhas, né, fugindo disso. E Pedro, querendo encorajá-los na fé, né, mediante essa situação terrível, escreveu essa segunda carta já para eles também, né? E estava entrando naquela época também muitos falsos profetas, colocando palavras erradas, distorcendo a palavra de Deus, querendo ensinar heresias, né, para o povo de Deus, querendo distorcer o entendimento que eles tinham de Jesus Cristo. Em outras palavras, querendo pregar um falso evangelho. E Pedro então estava exortando, né, o povo através dessa carta. E começa assim, está na segunda carta de Pedro, a partir do versículo 1, está escrito: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Olha como Pedro já começa a carta falando para os crentes, os cristãos, né? Veja bem, ele começa: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Já começa por aí. Vamos entender isso aqui. Antes de tudo, irmãos, no caso eu sou obreiro, né, da Internacional da Graça de Deus. Antes de ser obreiro, antes de ser apóstolo, pastor, mestre, doutor na palavra, a pessoa tem que ser servo, tem que servir. E o que é ser servo? É servir. No caso, nosso caso cristão, é obedecer o que está na palavra de Deus. É praticar a palavra, é servir a Jesus, tudo que Ele diz para nós, Deus, tudo que Ele diz na palavra. Isso é ser servo. E é o que o apóstolo Pedro estava falando. Antes dele ser apóstolo, ele era servo, ele servia. E aí sim, apóstolo de Jesus Cristo. Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A fé que nós temos é preciosíssima para tudo na nossa vida. É pela fé na palavra de Deus, praticando a palavra, que nós vamos vencer toda cilada do maligno. E eu digo toda, é toda, porque a palavra de Deus, ela é o próprio Jesus Cristo. E a palavra diz que nós somos o corpo e Jesus a cabeça. Quer dizer, se Jesus é a cabeça e nós o corpo, Jesus e nós é um só. A igreja e Jesus é um só. Olha que
Que revelação dinâmica do Senhor. Somos um só, entendeu? Nós professamos pela boca a palavra de Deus. E Jesus precisa de nós para que nós façamos a obra dele aqui na terra. Por isso que nós somos a igreja dele aqui na terra. E ele é a cabeça, é ele que comanda, ele que é o mestre. E nós estamos aqui para ser servos, como Pedro falou aqui na frente. Somos servos antes de tudo, para servir a ele. E sendo ele a cabeça e nós corpos, nós somos um só. Como vamos, irmãos, perder para o inimigo? Só se dermos alguma brecha para o inimigo entrar na nossa vida com pecado, com alguma prática que não convém com a palavra de Deus. Só assim para o inimigo entrar na nossa vida. Tentação vem, entendeu? Esse é a meta do diabo, tentar os filhos de Deus aqui na terra. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, meus filhos, meus servos, vocês vão ter aflição. O diabo vai tentar vocês de todas as coisas deste mundo. Mas anima-te. Eu, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a palavra de Deus venceu o mundo. Isso quer dizer, a palavra de Deus está aqui. Ó. Se nós temos ela no nosso coração e na hora de uma adversidade nós professamos ela pela boca e em nome de Jesus, o maligno vaza. Ele cai por terra e sai correndo. Está lá em Tiago. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é isso. Vinha uma tentação, vinha alguma coisa inesperada. A gente tem que resistir, é na palavra de Deus. É só na palavra de Deus que a gente resiste ao diabo. E ele foge. E ele vai fugir de nós, porque ele vai ver que nós estamos na presença de Deus e que nós temos conhecimento da palavra. Continuando. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento e entendimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Veja bem, graça aqui é o favor. Favor de Deus em nossa vida e paz. Aconteça o que acontecer, nós temos paz. Que o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito de Cristo, veja bem, coisa bonita, vos sejam multiplicadas muito mais, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Irmãos, nós só vamos ter a graça, o favor de Deus em nossa vida e a paz dele, através do Espírito Santo que habita em nós, se tivermos o conhecimento de Jesus Cristo em nossas vidas. O que é conhecimento? Se nós estudarmos, lermos a palavra, dedicarmos em ler a Bíblia, para termos conhecimento do que está escrito aqui, porque a própria palavra de Deus é o próprio Jesus, está lá em João, capítulo 1, versículo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então temos que ter o conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Só através do conhecimento, do entendimento da palavra, em lermos e praticarmos a revelação que Deus nos revela aqui, que vamos ter a graça de Deus, o favor de tudo que está aqui, que já é nosso por direito, que Deus já nos deu por direito em Cristo Jesus. E a paz que nós vamos ter e na verdade já temos. E temos sempre que tomar posse com entendimento e conhecimento da palavra de Deus através de Jesus Cristo. Só assim, irmãos, para que Deus possa operar tudo aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Só com o conhecimento do Filho dele, Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Por isso que é muito importante a gente ler a Bíblia, meditar na palavra, orar ao Espírito Santo, a Deus, que nos dê sabedoria de revelação da palavra, que sempre Ele revele a palavra para nós, dê o entendimento. Eu tenho que fazer isso, eu estou lendo aqui, o Senhor me revelou, eu tenho que fazer aquilo. Esse é com o entendimento, conhecimento de Deus, de Jesus, nosso Senhor. E vai, visto como o seu divino poder, versículo 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento, de novo, entendimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Vamos por partes. Visto
como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Olha aqui, irmãos. O divino poder de Deus, o poder de Deus, já nos deu tudo, tudo o que nós precisamos, pelo conhecimento de Jesus Cristo, pelo que está na palavra. Ele já nos deu tudo pelo conhecimento daquele que nos chamou para glória e virtude. Irmãos, aqui está mais uma vez, seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. E o divino poder já habita em nós, porque a palavra diz que Deus já nos deu o teu Espírito, que habita em nós, dentro de nós. Assim que aceitamos Jesus, o Espírito Santo imediatamente já habita dentro de nós. Aí vem o processo de passar pelas águas, né, e estudando a Bíblia, frequentando a igreja, escutando a palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E assim nós vamos crescendo dia após dia na fé em Cristo Jesus. Esse é o processo de todo cristão. Nunca deixar de congregar na tua igreja. Nunca deixar de escutar a palavra do pastor, que é a luz da igreja. Nunca deixar de analisar o que está sendo pregado na igreja, aqui na palavra. Nunca deixar. E porque nós já temos o divino poder de Deus em nossa vida, e Ele já nos deu tudo o que diz respeito à vida. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, está escrito que Deus já nos deu, Ele não vai dar ainda para nós, Ele já nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais através de Jesus Cristo. Então Deus já nos deu, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela aspersão do sangue de Jesus, que naquele sangue já nos remiu de todo o pecado, de toda doença e enfermidade, e que pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados, está lá em Isaías 53, versículo 4, 5, 6. E nós já temos todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E Pedro aqui reafirma: nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Nós já temos todas as bênçãos, vamos dizer assim, prosperidade financeira, na saúde, prosperidade na família, conjugal, material e principalmente na presença de Deus. Principalmente a salvação eterna através de Jesus Cristo. Deus já nos deu, já é nosso. Temos que, logicamente, tomar posse no nosso dia a dia da nossa vida e não fragilizar na fé, no que nós vemos e ouvimos, mas sim pela fé na palavra. E é aí que nós vamos vencer toda a guerra contra o diabo. É aí que sempre temos que estar na armadura celestial, está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Temos que vestir toda a armadura de Deus, que vem pela fé, vem pela palavra, vem pelo entendimento da palavra. Essa é a armadura de Deus, para que nós vencemos o diabo, todas as ciladas do diabo, que ele já está derrotado em Cristo Jesus. Só praticarmos e tomarmos posse de todas as bênçãos já são nossas. E para terminar, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude e poder. Então tudo, irmão, você vê que é pelo conhecimento, entendimento da palavra que vamos chegar ao alvo principal, que é a nossa salvação eterna, certo? E também viver aqui na terra, na presença de Deus, Deus nos livrando, nos capacitando e nos fazendo mais do que vencedor naquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Porque sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade e a palavra de Deus, não podemos nada e não somos nada. Porque temos que ver da onde que Deus nos tirou, nunca esquecer disso, e onde que Ele tem nos colocado agora. Nunca devemos esquecer da onde que Ele nos tirou, o que Ele já fez na nossa vida e onde que Ele tem nos colocado, na presença dEle. É isso que Deus quer para todos nós. Irmãos, a mensagem está acabando, foi breve, mas que Deus abençoe a todos vocês. Vão tomar posse pelo conhecimento de Jesus Cristo na palavra de Deus.
de tudo que é nosso. Isso tudo não é para a minha glória e nem para a sua, nem de ninguém não. É para a glória de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso da nossa vida, que nos deu o Teu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Senhor e Salvador. Para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe. Até mais.